Áreas da perícia. Dúvida muito frequente que chega aqui na APCF e que nós vamos falar hoje aqui no nosso Perícia em Foco. Então, não se esqueça, ative as notificações, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais para sempre ter informações importantes da perícia. Roda a vinheta. Então, a primeira informação que é importante todo mundo saber é que área é diferente de graduação. As áreas são compostas por várias graduações e as graduações são os cursos superiores que são definidos em decreto presidencial. Então, os cursos superiores precisam de um decreto. Não é a Polícia Federal que edita esse curso superior, não é a diretoria técnico-científica que diz qual é o curso superior. É claro que ela faz estudos, ela propõe esses cursos e aí no âmbito ministerial do Poder Executivo vem um decreto que define quais são esses cursos. Uma vez definida essas graduações, aí sim, com uma certa discricionariedade, a diretoria técnico-científica consegue organizar esses cursos dentro de áreas específicas. Então, se vocês quiserem saber quais são os cursos e quais são as áreas, você tem várias fontes. Você pode consultar o site da APCF. Lá no site você tem um espaço onde fala das áreas de uma maneira geral, mas também discriminadamente, qual é a área 1, qual é a área 2, qual é a área 3 e por aí vai. Mas você também pode buscar pelo decreto, né? O decreto, deixa eu pegar ele aqui para vocês saberem, é o decreto 5116 de 24 de junho de 2004. Então, nesse decreto, você tem a lista de todos os cursos de graduação aceitos para ingresso na Perícia Criminal Federal. Então vamos ver aqui alguns, por exemplo, são quase 30, né? Cerca de 30 cursos. Então nós temos Química, Química Industrial, Física, Geologia, Farmácia, Ciências Contábeis, vários tipos de engenharia, muitas áreas de TI, como ciência da computação, processamento de dados, análise de sistemas, nós temos biomedicina, medicina, odontologia, economia, enfim, são quase 30 cursos de graduação que dentro desse portfólio a diretoria técnico-científica vai então estruturar as suas áreas. Uma outra dúvida muito comum é que às vezes algumas pessoas olham assim e falam assim, poxa, mas o meu curso de graduação não está nessa lista, então eu não posso fazer? Aí vai depender. Em tese, não poderia, porque teria que estar nessa lista. Mas a gente sabe que existem vários cursos muito similares, que às vezes muda um nome aqui, muda uma certa abordagem ali, e aí você tem às vezes cursos que falam quase que a mesma coisa, mas com nomes diferentes, né? Então, nesses casos, quando você é formado em algum curso superior que não está no decreto, você precisa verificar a ementa do seu currículo. Se a ementa do seu currículo for parecida com cursos aceitos no decreto, por exemplo, você fez um curso lá de TI, que não está o nome do seu curso aqui no decreto, não está ali especificamente no decreto, mas se a ementa desse seu curso é muito parecida, é muito próxima de um curso que é contemplado no decreto, por exemplo, engenharia de redes, processamento de dados, ou seja, se o seu curso é parecido com esses que estão no decreto, então aí você tem a possibilidade de aplicar aquele seu curso para aprovação da diretoria técnico-científica. Você pode fazer o concurso e aí você vai pedir uma espécie de equivalência. E se for entendido que essa equivalência é viável, é possível, é evidentemente factível que você possa ser aproveitado, caso seja aprovado no concurso. Então não é uma garantia, né? Isso de certa maneira ainda tem uma discricionariedade, uma avaliação, mas é uma possibilidade. Então essa é uma dúvida também muito frequente. Outra dúvida, tecnólogo pode fazer? Tecnólogo tem possibilidade de prestar o concurso? Essa é uma questão que neste momento, dependendo do curso, dependendo da ementa, como eu falei, é possível sim, né? Existe uma discussão sobre carga científica, enfim, pode ser que lá na frente isso seja melhor organizado e dentro dessa organização ou seja oficialmente contemplado ou oficialmente não contemplado, mas hoje, enquanto não há uma definição muito clara,
continua também dependendo da ementa, dependendo do volume, da carga científica que se tem nessa questão, ok? Então, essa é mais ou menos a linha que a gente tem para o ingresso em termos de cursos superiores. É claro que esses cursos superiores foram discutidos dentro daquilo que se imaginavam como áreas de atuação pericial. E a gente sabe que a ciência, que a tecnologia está sempre em desenvolvimento, sempre estão surgindo novos conhecimentos, novas áreas. Então, obviamente que o decreto de ingresso, ou o decreto que estipula os cursos de ingresso para a Perícia Criminal Federal, em sendo um decreto de 2004, ele tem sim alguma defasagem, né, se a gente pensar nos dias atuais, né, dentro de uma série de questões aí que vão evoluindo a perícia criminal. Então existem uma série de discussões para que você tenha um novo decreto com novos cursos, né? Um acréscimo de novos cursos. Por exemplo, se discute muito a questão da fonoaudiologia, de letras, de linguística, né? Todos os cursos relacionados com essa parte de identificação do locutor, né? Existem discussões sobre o ingresso de museologia por conta das falsificações de obra de arte, enfim, é uma possibilidade de lavagem de dinheiro, né? Então, existem sim discussões sobre vários cursos que poderiam entrar ou não, né? Psicologia, né? As perícias estaduais, elas também podem ter um portfólio de cursos de ingresso diferentes da perícia federal. Você vai ver que tem alguns estados que admitem, por exemplo, psicologia, que admitem fonoaudiologia. Então isso é meio que um critério que cada estado tem liberdade para definir, assim como a União, né, por meio aqui da Presidência da República, da Polícia Federal, podem também definir. Então, é óbvio que esses decretos eles podem mudar e nessa mudança você pode ter supressão de curso ou acréscimo de curso, né? A gente entende que como a ciência vai evoluindo, a tendência é a gente ter um aumento nesses cursos. E aí entra a questão das áreas, né? Lá num passado um pouco mais distante, nós tínhamos muito poucas áreas. A Perícia Criminal Federal, se a gente pegar lá até mais ou menos meados, final dos anos 90, eram cerca de 6 áreas de ingresso, né? Depois isso foi aumentando, e aí em 2004, quando veio o decreto, nós tivemos um aumento nessas áreas. Como eu falei, as áreas, há uma certa discricionariedade da diretoria técnico-científica para definir quais são essas áreas. Ela não pode, veja bem, a diretoria não pode criar novos cursos. Se não tem psicologia no decreto, não é possível que a diretoria coloque psicologia como uma área de ingresso. Ela não pode fazer isso porque não existe essa previsão no decreto. Mas aquilo que já está no decreto, ela pode rearranjar. Então, se ela decidir que a área 1 tem que mudar, que o que está hoje na área 3 tem que ir para a área 1, ela pode fazer isso. Se ela quiser criar novas áreas, ela também pode fazer isso. E é aí que a gente entra agora numa nova etapa aqui da nossa fala, da nossa discussão. Quais são as áreas da perícia, né? Muita gente tem essa dúvida, como eu falei, você pode ver isso no nosso site, né? Então, no site da APCF. Então, nós temos aqui hoje, formalmente, vou falar por enquanto apenas, 19 áreas de ingresso. Então, nós temos a área 1, que é contabilidade, economia. Então, a área 2, engenharia elétrica, eletrônica, engenharia de redes, né? Engenharia de telecomunicações. Nós temos a área 3, que é mais afeta a TI, com computação, enfim, engenharia de redes. A área 4, que é engenharia agronômica. A área 5, geologia. A área 6, química, engenharia química. A área 7, engenharia civil. A área 8, biologia. A área 9, engenharia florestal. 10, veterinária. 11, cartográfica. 12, medicina. 13, odonto. 14, farmácia. 15, engenharia mecânica e mecatrônica, 16, física, 17, minas, 18, de novo a engenharia elétrica, né, que já estava na área 2, e 19, de novo, biologia, biomedicina, farmácia e medicina veterinária. Então, o que a gente começa a perceber aqui? Lá no passado, as áreas eram muito focadas nos cursos de graduação. Então, área 1, eu quero cursos relacionados à parte econômica, então ciências contábeis e economia, né? Área 2, engenharia de telecomunicações, engenharia elétrica, né? Área 6, química, né? Engenharia química,
e por aí vai. Então eram cursos assim muito similares, vamos por assim dizer. Depois de um certo tempo, você começou, por exemplo, com a área 19, a já misturar bastante coisa. Não que os cursos não tenham similaridade, mas você já misturou biologia com farmácia, com medicina veterinária e com biomedicina. Então, você já começou a fazer um pool maior de áreas de graduação. E por que isso? Porque começou-se a pensar em áreas num sentido mais macro. Áreas num sentido assim, que áreas que nós podemos ter para trabalhar com biologia molecular? Que áreas nós podemos ter para trabalhar com o meio ambiente? Que áreas nós podemos ter para trabalhar com áreas econômicas? E por aí vai. Então, se começou a ter novas áreas, vamos por assim dizer, que congregavam ou congregam mais cursos superiores. Então, essas áreas, como a área 14, que é só farmácia, né, elas começaram a, não digo ser deixadas de lado, não é isso, mas elas começaram a dar mais espaço para áreas que congregassem um pool maior de graduações, né? Então, você tenha um passado onde você tinha áreas muito específicas para uma ou duas graduações e agora áreas mais específicas, pensando num ramo maior de atuação que congregue vários cursos de graduação. E foi nesse sentido que, recentemente, a diretoria técnico-científica definiu mais 3 áreas, área 20, área 21 e área 22. Né? Então, a área 20 é a área de engenharia ambiental, né? A área 21 é uma área de antropologia forense, onde nós temos ali biomedicina, ciências biológicas, medicina e odontologia, e a área 22, que é uma área já para meio ambiente, onde você vai ter ciências biológicas, agronomia, engenharia ambiental, engenharia cartográfica, engenharia de minas, engenharia florestal, geologia e medicina veterinária. Né? Então, essa tem sido uma tendência. Então, quando há um edital abrindo concurso para a Perícia Criminal Federal, aquelas vagas que estão previstas, elas têm esse universo de 22 áreas de atuação para poderem ser distribuídas. E aí que entra sempre aquela nossa discussão. Infelizmente, temos poucas vagas. Essas 69 vagas, por exemplo, que estão previstas aí para o próximo concurso, elas precisam ser distribuídas nessas áreas. Evidentemente que nós temos áreas em que há uma necessidade maior de pessoal, por N razões, por uma demanda hoje maior, por uma demanda reprimida, por uma tendência, enfim, né, em que você demanda mais profissionais e com isso, se você está falando de um universo muito pequeno de vagas, você acaba deixando que sobrem poucas ou pouquíssimas vagas para dividir em várias outras áreas. E é por isso que muitas vezes nós temos algumas dessas áreas que passam décadas sem concurso. E isso é algo que a gente briga muito aqui na associação, porque não é agradável, não é bom e não é desejável que nós tenhamos áreas tão importantes como áreas que envolvem a engenharia mecânica, que envolvem a física, enfim, que passem tanto tempo sem concurso. Elas podem, por alguma razão, em algum momento, em algum dado histórico, não ter a mesma casuística, a mesma demanda que outras áreas em que você tem um volume maior de ações, por exemplo, as áreas de informática, mas elas não são menos importantes, elas também são importantes. Se elas deveriam ter um quantitativo menor que outras áreas mais demandadas, ok, mas era importante ter renovação, ter ingresso de pessoas e profissionais nessas áreas, para que a gente possa manter o estado da arte da ciência dentro da Perícia Criminal Federal. Então é muito importante que todos esses cursos e muitos outros que ainda não fazem parte do decreto, mas que poderiam vir a fazer, componham a Perícia Criminal Federal, porque é essa multidisciplinaridade que faz a diferença na hora de fazer um exame pericial, que muitas vezes é multidisciplinar, que muitas vezes envolve conhecimento de várias áreas correlatas e às vezes até áreas distintas. É isso que engrandece a profissão, é isso que dá robustez ao trabalho pericial. Então é muito importante que a gente tenha essa cobertura em todas essas áreas, né? Então a gente vem brigando muito por isso e espero que num futuro próximo a gente possa ter resultados positivos nessa questão. Mas é isso, basicamente essa é a questão que envolve as áreas, tá?
áreas e cursos de graduação. Cursos de graduação dependem de decreto. As áreas pegam esses cursos que estão no decreto e dividem conforme o entendimento, conforme o estudo que a diretoria técnico-científica faz, em várias áreas para atender segmentos. E hoje a tendência é que os segmentos sejam segmentos macro, meio ambiente, né? Como eu falei, tecnologia da informação, né? E crimes econômicos, enfim. Então você acaba direcionando para essas questões, beleza? Então essa era uma dúvida muito frequente, espero que a gente possa ter atendido, mas fiquem à vontade, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, não deixe de mandar para a gente aqui, porque isso também ajuda a desenvolver novos programas, a desenvolver novas temáticas para deixar vocês aí sempre bem antenados sobre a carreira da Perícia Criminal Federal e também sobre as questões relacionadas ao ingresso, ao concurso, que é tão importante e desejado por tanta gente aí. Beleza? Então, é isso aí. Até o nosso próximo Perícia em Foco.